te adoro. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, sua presença é o que eu mais quero. Jesus, sua presença é o meu remédio. Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, oh glória. Louvado seja. General de guerra, aleluia. Louvado seja Deus. Amados, nós sabemos que a grande participação das pessoas dessa vigília, cada um vem de uma denominação diferente, para nós somarmos em adoração a Deus, sabendo que a denominação é diferente, mas o Deus é o mesmo. Sabemos que tem já várias pessoas que já estava confirmado na agenda para o dia de hoje, mas eu gostaria de dar aí um bem-vindo para todo mundo. Glória a Deus. Gostaria de dar um bem-vindo para vocês que está aqui na casa, na Assembleia de Deus Missões de Paz. Eu falo que essa vigília, ela não é somente da Missão de Paz, ela é do povo adorador de Deus, né? Glória a Deus. E eu quero nesta saudação fazer a resenha da Assembleia de Deus, né, irmão? Resenha do povo pentecostal. Qual que é a resenha do povo pentecostal? Quem sabe? Seja bem-vindo em Olha, nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Amém. Tá vendo que o povo sabe a resenha do povo pentecostal? Vamos de novo, o negócio vai ficar melhor ainda. Uma só não funciona. Vamos de novo? Olha, é você para mim e eu para você, tá bom? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. a sua presença nos fortalece. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Todo mundo já é de casa, primeira vez? Glória a Deus. Qual que é o seu nome, varão? Guilherme. Tem uma saudação aí? Tem? Então vem. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, irmão, a casa, quem não pegou ainda, aqui sempre esta casa, ela abre oportunidade. Eu me lembro nas primeiras vigílias que nós fizemos nesse lugar, sempre vinha 2 jovens, e aqueles 2 jovens, eles sempre sentavam nesse lado. E um dos jovens um dia pede, eu perguntei quem não teve oportunidade ainda nessa casa, gostaria de ter oportunidade. E um dos jovens teve oportunidade naquele dia. E eu sei, para encurtar um pouquinho, irmão, era a primeira vez que ele falava assim numa vigília, né? Mas para a glória de Deus, hoje ele é já um dirigente de uma congregação lá do ministério deles mesmo. E através daquela mesma noite, Deus confirmava um plano, viu? E eles abriam, já está aí, parece que é casa de súplica. Através dessa vigília, saíram lá a casa de súplica, né? Eles estão servindo ao Senhor. Não está só com uma congregação, não, estão lá abençoados, porque, irmão, a obra de Deus é daqueles que coloca à disposição para fazer, amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus, vamos ouvir nosso querido aí. Vamos ver ele com fogo nas armas. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Você bem rápido. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Glória a Deus. Deus está neste lugar, aleluia. Eu já pude sentir a presença do Senhor nesta casa. Se liga no trono, porque eu creio que Deus ele tem algo de especial preparado para a tua vida. Garanto que você não deixou sua cama, sua coberta em vão. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer. Atitude muito linda. Não porque foi dada a oportunidade a mim, mas hoje nós olhamos muito. Se esse sabe, esse serve. Se ele fala melhor, esse serve.
seu capítulo 21. Glória a Deus. Eu sinto graça de Deus nesse altar. Aleluia. Tem como título assim: o novo céu e a nova terra. Diz assim o verso 1: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E diz assim o verso 4, que muito me alegra: e ele enxugará dos olhos, oh glória, toda lágrima, e a morte já não existirá mais. Aleluia! Não haverá luto, nem dor, nem pranto, oh glória, porque as primeiras coisas já passaram. Aleluia! Olha para esse irmão bem bonito do seu lado e diz para ele: que bom que você veio. Se não tiver ninguém bonito do seu lado, você olha aqui pro altar, viu? Pelos olhos da fé. O livro do Apocalipse é um livro muito conhecido como o livro da revelação. Quem escreve o livro do Apocalipse é João. Quando nós falamos de João, nós lembramos de Jesus. João, aquele que estava perto, aquele que estava próximo, aquele que caminhava com o Senhor, meu amigo Davi. João, aquele que ele pregava com autoridade. João, ele falava com a propriedade da parte de Deus. João, ele pregava, ele anunciava o Evangelho, anunciava o Cristo. Para João não tinha tempo ruim. João pregava na chuva, pregava no sol. Pensa numa pessoa crente, era João. Aquele que deitou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Então, quando nós falamos de João, nós lembramos de Jesus. E a Bíblia diz que por João ele pregava o Evangelho. Nos diz a palavra do Senhor: por João ele falava o amor desse Deus, por João ele expressar esse Cristo. A Bíblia diz que João ele é preso, Davi, dentro de uma ilha chamada Patmos, por ele pregar a palavra. João ele é preso dentro de uma ilha chamada Patmos, por ele falar para alguém: olha, Jesus te ama. João ele é preso por carregar esse Evangelho, por assumir essa identidade de cristão. Oh glória! João está preso, Davi não pode mais pregar. João não pode mais falar de Jesus. João talvez ele está vivendo um dos piores dias da tua vida, oh glória! Mas talvez você chegou aqui na noite de hoje dessa mesma maneira, dizendo: Guilherme, olha, eu estou vivendo um dos piores dias no meu ministério, estou vivendo um dos piores dias na minha casa, estou vivendo um dos piores dias na minha família. João estava vivendo esse dia também, mas é nesse pior dia da tua vida que Deus ele se revela a pessoas, oh glória! Deus ele se revela para pessoas no pior dia da vida dela. Talvez João está lá sem expectativa, porque quem está preso não tem expectativa de nada. Quem está preso não tem vontade de sonhar. Quem está preso não tem vontade de projetar. E eu aprendi com Deus que a pior prisão não é a prisão física, mas é a prisão espiritual. É uma mente fechada. A pior prisão é uma prisão psicológica. É uma prisão chamada consciência, porque ela acusa, porque os nossos pensamentos, a nossa mente,
Daniel, preso dentro do exílio da Babilônia, e diz para ele: filho do homem, te põe de pé, porque eu quero falar contigo. Estava preso, sem esperança, mas Deus mandou gritar o nome dele. Quem não se lembra quando Elias disse: eu vou me esconder? Aí Deus mandou o varão e disse: Elias, Elias, oh glória. Quem não se lembra quando Deus mandou gritar o nome de Davi no campo, no pior dia da vida dele? Então no pior dia da tua vida, quando a tua visão ela se limitar, Deus ele vai mostrar que é ele que faz. Quando o recurso financeiro se limitar, Deus ele vai se revelar pessoas. João preso, eu corro pro final. João preso, Deus ele vai mostrar para um homem de carne e osso, irmão, aquilo que nem o olho viu, que nem o ouvido ouviu. Deus vai mostrar para um homem de carne e osso aquilo que ninguém nunca contemplou. Deus dá para João uma visão do céu. Deus dá para João a visão da cidade santa. Deus dá para João a visão da nova Jerusalém. Talvez você entrou aqui falando: Deus, o ambiente atual que eu vivo não dá para ver nada de diferente. Aí eu vim ser boca de Deus para a vida de alguém, dizer que Deus não precisa de ambiente para mostrar sobrenatural para ninguém. Ele mostra do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Aí Deus mostra para João o céu. O camarada no pior dia da vida dele tem uma visão que ninguém nunca viu e ninguém nunca contemplou. Eu aprendi que Deus só dá visões diferentes para pessoas que têm posicionamentos diferentes. Oh glória! Deus só dá visão para João porque João ficou preso, mas estava onde Deus queria. Oh glória! Talvez está desempregado, mas fica onde Deus te chamou. Talvez a família está de cabeça para baixo, mas fica onde Deus te chamou, que Deus ele vai te mostrar, oh glória, o sobrenatural dele na tua vida. Preciso te dizer também, Deus disse para mim, diga, eu vou dizer, que o céu ele existe, mas o inferno também. O inferno ele é real, irmão. O inferno ele existe. Certa vez um homem chega no inferno, e ele andando pelo inferno se depara com o pastor dele. E ele fala: pastor, o senhor por aqui, assustado, aquele
O diabo não quer roubar teu dinheiro, não quer roubar teu terno bonito. O diabo quer roubar tua salvação. Deseja o céu, porque o carro fica, o dinheiro fica. Perca amigo, perca tudo, mas não perca essa presença. Aleluia. E eu encerro no verso 4. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui na terra a gente sofre, chora mesmo, mas naquele grande dia o próprio Deus vai enxugar do meu e dos teus olhos toda lágrima, oh glória. Deixa eu dizer algo para você. Para de chorar para quem não pode mudar tua vida. Para de chorar para quem não pode mudar tua história. Chora para ele, fala para ele, conta para ele. Eu vim falar para alguém que falou: Deus, ou tu faz algo de novo nesse 2022, ou eu não vou aguentar, Jesus. Ou Deus, ou tu faz algo de sobrenatural nesse 2022 na minha vida, ou eu não vou aguentar. Estende a mão para o céu, estende, porque nesse ano de 2022, para você que ficar onde Deus te chamou, Deus ele vai te mostrar aquilo que nem o olho viu. Você não vai ser aquilo que você não tem lá nos seus olhos. Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, que tu vê um vale de ossos secos, mas Deus viu um exército. Deus vai te mostrar nesse ano de 2022 que não está em você, mas está nele. Não está na sua sabedoria, mas está nele. Se prepara, porque nesta madrugada é madrugada de Deus levantar João. É levantar João, que é o que eu prego, que é o que prego também. Madrugada que Deus vai levantar João. É ano de cumprimento de promessa. Fica onde Deus te chamou. Ah, tá doendo, fica, aguenta firme. É ano de Deus elevar pessoas de níveis. Ano de Deus dar condições para pessoas sair do aluguel. Deus é Deus que ainda realiza sonho. Deus é Deus que ainda pega jovem que não tem condição, coloca em faculdade. Deus é Deus que pega, está falando: não tenho sabedoria, não tenho estudo, mas quando você tem o Espírito Santo,
coração que esteja a situação, controle e resguarda na palma de tuas mãos. Uma noite, uma alegria, ela vem pela Você escolheu fazer aquilo que está
para que viesse para nos saciar. Mas Maria escolheu a melhor parte. Uma parte que não será tirada dela. Uma parte que vai chegar ao coração e vai ficar por tempos. Assim como ela recebeu essa palavra, eu creio que cada um que vai receber a palavra aqui também vai ficar por tempo, mas não vai ficar só para vocês. Eu creio que essa palavra vai virar uma semente, que não uma semente, vai germinar, vai criar uma árvore, vai criar frutos, e através desses frutos chegarão na casa do Senhor novas vidas, e através dessas novas vidas vai vir mais vidas, e mais vidas, e mais vidas, e o Senhor se alegrará na vida de vocês. Então faça o melhor para Deus, ainda que haja dificuldades. Louve ao Senhor, se alegre na presença do Senhor, porque Ele vai estar se alegrando na presença de vocês. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da figueira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegre em todos os momentos, pois o Senhor vai se alegrar com você. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade das palmas do louvor. Glória a Deus, aleluia. Aqui é que vai estar adorando ao Senhor. Vem cá. Fala a igreja, papai do Senhor. Fala a igreja, papai do Senhor. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva o Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás.
Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu confesso que hoje eu só vim para ouvir. Eu nem sabia que eu ia ter oportunidade, mas eis-me aqui o Senhor para fazer a tua vontade, amém? Glória a Deus. O Senhor já tem falado de grandes maneiras neste lugar. Eu convido você a continuar adorando ao Senhor. Como foi dito aqui, você não veio aqui só para olhar. Você não saiu debaixo das suas cobertas de madrugada, 1h da manhã, para vir aqui só olhar. Eu acredito que você veio entregar algo ao Senhor nesta noite. Vai entregar Ele o seu melhor em nome de Jesus. Eu te convido a se colocar de pé. Aleluia. E adorar o Senhor juntamente comigo. Amém? Aleluia, Deus! E comigo assim. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Ó, quão
Senhor. Amém. Irmãos, lá em Romanos 12:2, a palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas e se essa vontade boa, perfeita e agradável te fizer sofrer? E se essa vontade perfeita, boa, perfeita e agradável te fizer chorar? Foi assim comigo no ano de 2019. Eu trabalhava num condomínio residencial de luxo de Curuvi. E certo dia eu estou orando ali na guarita onde eu estava. E Deus ele falou assim no meu coração: vai chegar um tempo de dor na sua vida. Meu Deus. Já pensou, irmão, você ouvir uma palavra dessa? E Deus disse mais: você vai viver um nível de dependência que você nunca viveu. Você vai viver um nível de intimidade comigo que você nunca teve. Irmãos, no próximo plantão, fui para casa. No próximo plantão, quando eu cheguei lá, estava o aviso breve na parede. E eu tinha acabado de levantar a casa. Falei: Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Como que vai ser? Mas a vontade dele é boa, é agradável. Você já parou para pensar nisso? Entrou a Covid-19. Peguei a Covid-19. Fiquei 11 dias internado. 80% do pulmão comprometido. Não era para mim estar hoje aqui. E ali eu parei e falei: Senhor, o que eu estou fazendo aqui neste lugar? Morreu um, morreu dois, pastor, morreu três. No mesmo sala que eu estava. Falei: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu olhei, entrou um senhor naquele lugar. E ele, irmãos, eu orava alto naquele lugar. Eu falava: Senhor, o Senhor me trouxe aqui por algum propósito. O Senhor me trouxe aqui por algum motivo. Por que eu estou aqui? E orava. Ia tomar banho e orava. E um certo dia, eu fui para a cama. Ele falou assim: jovem, eu queria orar com você, ora. Faz tempo que eu não consigo falar com Deus. Faz tempo que eu não consigo dizer para Deus o que eu estou sentindo. Irmão, você já parou para perceber que nós possamos falar com Deus da maneira que nós estamos conversando? Uma pessoa do nosso lado ali não está conseguindo falar com Deus. Simplesmente falar com Deus. Muitas vezes a nossa dor não é a dor do nosso próximo. Muitas vezes o nosso próximo está sofrendo. Do nosso lado a gente não sabe. Mas eu pergunto de novo, irmãos: mas a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável? Quando começou o ano passado, amigos morrendo, eu recebi uma palavra. E o irmão disse assim para mim: irmão, Deus vai te levar para um lugar onde você não conhece ninguém. E esse lugar Deus quer que você abra tua boca lá. Eu morava no Parque São Rafael. Deu 2 semanas eu vim parar em Carrãozinho. Eu sabia onde eu estava se eu tivesse rua. Eu vim debaixo de uma palavra. E no mesmo dia que eu pisei os pés aqui, Deus falou assim para mim: hoje você vai aprender a viver num nível de dependência que você nunca teve. É a segunda vez que Deus falou comigo. E você sabe que ao acabar o café, você orar e pro joelho e falar: Senhor, acabou o café. Daqui a pouco chega o cabelo lá na sua casa. Você já falou: Senhor, a conta de luz está lá. Como é que eu vou pagar? Você dobrar o joelho e o dinheiro da sua conta de luz chegar? Irmãos, eu estava. Quem recebe esse testemunho? Eu estava vindo de lá para cá, você deixou no meu coração. Conte o seu testemunho. Conte aquilo que você vive. E aí eu cheguei aqui em Carrãozinho, debaixo dessa palavra. No primeiro dia que eu me deitei para descansar em casa, eu sonhei com o rio. E eu olhei para Deus e falei: Senhor, o que é esse rio? E Deus falou assim: eu vou colocar caminhos no meio do erro. Eu falei: meu Deus. E Deus falou: e é só por um tempo. É só por um tempo. Eu falei: Jesus. E aí, irmãos, começou a acontecer algumas coisas aqui onde eu moro.
eu falei, eu acho que esse tempo já deu. Eu falei, Senhor, comecei a orar, Senhor, confirma isso no meu coração. Comecei a orar por uma nova casa. E vim aqui. Estava tendo a campanha de 7 dias de vitória do ano de bênção, né? Semana passada. Doente, irmãos, eu estava. E eu vim e falei, não, eu vou lá. Eu vou colocar diante do altar aquilo que eu preciso. Irmãos, no outro dia, eu tinha visto uma casa. No outro dia, a mulher ligou e falou, você quer fazer um contrato quando? Eu falei, Jesus, e agora? E Jesus falasse comigo, pastor, que era para eu voltar da onde eu saí, porque Deus tinha algo subindo lá que ficou parado. E eu não entendi aquilo que Deus estava falando, porque eu vou sair, eu vim de um lugar e vou voltar para o mesmo lugar. Mas não foi assim parar. Agora eu estava na casa de Ana, mulher de Abraão. Ela não estava lá e ela não se deitou com ele. Depois que ela se deitou com ele, ela não saiu de lá, irmãos, fugida, não foi parar no deserto. Não sei se você está entendendo. Ela saiu e foi parar no deserto. Só que o anjo do Senhor apareceu para ela e disse: volta, porque serei contigo lá. E foi essa a palavra que Deus me disse: volta, e eu serei contigo lá. Irmãos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não importa aquilo que você está vivendo. Talvez você chegou aqui sem direção. Talvez você chegou aqui com o coração entristecido. Talvez você chegou aqui que você não tem dinheiro para pegar um ônibus, para comprar um pacote de arroz. Mas nunca se esqueça que quem anda com você é Deus. E quem está com você é o Senhor. Ele vai surpreender pessoas aqui. Porque quando eu vim dali, o Senhor falou: conte o seu testemunho, aquilo que você vive. Porque tem pessoas ali que precisam ouvir isso. E Deus vai surpreender você durante esses dias. Aquilo que você necessita, Deus vai preparar. Mas é só para quem crê. É só para quem tem fé. E Deus ele vai preparar aquilo que você necessita. Porque é assim na minha vida, irmãos. Eu não vim para cá sozinho, eu vim com 3 crianças, pagando o aluguel. Hoje eu sou pai e mãe. Minha irmã Lula ali, pode ser minha irmã, que me conhece um pouco da minha história. Sabe daquilo que eu vivo. E hoje eu vim para cá com 3 crianças, pagando aluguel, mas eu vim porque eu vim debaixo de uma palavra. Se Deus falou com você, creia, que Ele vai cumprir, amém? Deus vai conceder a todos. Aleluia! Glória a Deus! Ok. Estamos com o Pai do Senhor? O Senhor colocou uma palavra no meu coração hoje. Eu vou começar lendo em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler o versículo 14, que diz assim: E Davi eram mais jovens, e os 3 mais velhos seguiam Saul. Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar em Israel. Versículo 23. E estando ele ainda falando com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Todos, porém, de Israel, vendo aquele fugiam diante dele, porque temiam grandemente. E diziam de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel.
tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra. Calma aí que eu me perdi. Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora, porventura, a razão nisso? Versículo 31. E ouviram as palavras que Davi havia falado e anunciaram a Davi. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteus não poderás pelejar contra ele, pois tu és moço e ele homem de guerra desde a tua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apresentava as ovelhas de teu pai quando vinha o leão ou o urso e tomava as ovelhas. Eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe velias na mão e a vara e o feria. Versículo 40. E tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pôs uma forja de pastor que trazia e lançou-se a mão da funda e foi chegando ao filisteu. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi e lhe levava o escudo e ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou, porque era moço, ruivo, de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu: sou eu um cão, para tu vires contra mim com paus? E os filisteus com seus deuses amaldiçoou Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudos, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tenho afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, tirar-te-ei a cabeça e dos copos da arraial, e darei hoje mesmo as aves dos céus e da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Antes de eu falar tudo, eu vou voltar um pouquinho para 1 Samuel, capítulo 10. Eu vou ler o versículo 24, que diz assim: versículo 23. E correram e tomaram dali, e puseram no meio do povo. E era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede agora a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. Esse capítulo que acabamos de ler está falando de Saul. Quando a gente pensa de Saul, pastor, a gente acha que ele era um rei, simplesmente um rei. Era mais um rei. Só que quando a gente vai ver a história de Saul, quando a gente vai ler, quando o povo resolveu querer um rei para si, Deus foi lá e escolheu um belemita. Aí ele falou assim: ó, eu vou escolher aquele ali. Só que na
Senhor, aqui está a minha fé. Todo mundo tentou colocar escudo nele, mas ele falou, não é com isso que eu vou não, porque a minha força não está em mim. A minha força está no Deus de Israel. Tanto que quando o filisteu olha, você está achando que eu sou cachorro? Aí Davi, imagina Davi olhando, você vem a mim com lança, com escudo, você não conhece o Deus que eu sirvo. Você está achando que eu sou pequenininho, só porque eu sou ruivo, sou bonitinho, que eu não vou te matar. Tem muita gente que chega e está achando que porque você é o menor não vai conseguir lutar a guerra. Mas tem gente grande que não consegue enfrentar a guerra que você enfrenta. Tem gente grande que não consegue enfrentar a guerra que você enfrenta. Mas sabe qual o segredo? A prioridade. É Jesus a prioridade. Coloca a tua prioridade em Jesus. Você já parou para pensar por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? Desde o começo, Davi coloca o Senhor como prioridade. Davi se torna rei. Qual que é a primeira prioridade dele? Traz a arca do Senhor. Vamos trazer a arca do Senhor. Vamos trazer a presença para perto. Essa tem que ser a nossa prioridade, a presença de Jesus. Vamos colocar Jesus como prioridade. Aleluia. Aí você começa a prestar atenção na história de Davi. Davi traz a arca para casa. E quando vai se deitar, ele fala, eu habito em casas de tijolos com paredes. E a arca do Senhor habita numa tenda de qualquer jeito. Eu vou perguntar para o Senhor se Ele deixa eu construir um templo. Ele estava tão preocupado com a presença do Senhor que ele olhou, as coisas do Senhor não podem ficar desse jeito. Foi lá e mandou chamar o profeta. E o profeta falou assim, e Deus falou assim para ele, há muito tempo na terra eu falo para os meus servos construir lugares para mim, mas eles não se preocuparam com isso. Mas tu, por se preocupar com isso, agora eu vou escolher tu. A tua descendência será rei e reinará para sempre. Você começa a observar que por causa do amor que ele tinha com a presença do Senhor, o Senhor faz um concerto com ele e fala, a partir de hoje, o seu filho será rei. O filho do seu filho será rei. Só por causa do seu amor, por colocar eu como prioridade. E aquele menininho do campo, que era o menor, se torna da raiz. Se torna pai da raiz de Jesus. Tanto que muitos falam, Jesus, filho de Davi, por quê? Porque é da genealogia de Davi o menor. Mas por que foi isso? Porque ele colocou Jesus como prioridade. O Senhor quer levantar reis, quer levantar rainhas. Como assim? O Senhor está colocando coisas na sua mão que você acha que não merece, que você acha que é pequenininho, mas o Senhor está colocando na sua mão. Essa madrugada Ele está falando, sou eu que estou te dando, porque tu tens colocado eu como prioridade. Aleluia. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Coloca Jesus como prioridade. Aleluia. Tem alguém que tem uma bênção para contar? Tem uma bênção? Aconteceu agora, essa semana, e quer contar? Irmão, o pastor sempre vai falar de bênção. Mas na vigília, pastor, sim, não, na vigília também conta testemunho. Viu?
Na vigília também, Deus ora e nós oramos e Deus opera. Na vigília Deus ouve a oração de crente. Aleluia, glória a Deus. Amado, eu quero convidar você para se colocar de pé, para nós fazermos um clamor ao Senhor. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse o seu bocão aí e adorasse ao Senhor, aleluia, da forma que você sabe. Glória a Deus. Só que eu quero começar aqui, o irmão Roberto começa esse clamor, abrir esse clamor, depois outro irmão vai continuando. Vem para cá. Já comiza aí. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Você pode adorar do seu jeito, irmão. Você pode adorar do jeito que você sabe. Você sabe adorar a Deus com palmas, adore a Deus com palmas. Você sabe adorar a Deus com línguas, adore ao Senhor com línguas. Aleluia. Demais, suindecando. Oramos então. Pai Altíssimo, soberano Deus. Mais uma vez, Senhor, na tua casa, Senhor. Senhor, recebe o nosso coração, recebe o nosso amor, Pai. Recebe, Senhor, porque não somos dignos, Senhor, mas estamos aqui para te adorar, Senhor. Tu conheces toda a necessidade, tu conheces nossas falhas, tu conheces, Senhor, nossas necessidades, profundo, Senhor. Pai, soberano Deus, Deus de glória, Deus que tu sabe, Deus que me resgatou do fundo do poço, conhece a necessidade de cada um que está, Senhor. Senhor, vim para te adorar, Senhor. Se possível for, Senhor, recebe a nossa oração, Pai. Perdoa nossas falhas, Senhor. Perdoa aquelas palavras não colocadas, Senhor. Perdoa pela covardia, aquelas palavras para que você disse que não foi, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Que eu sei que no nome dele, Senhor, assim será feito, Pai. E assim que tua palavra não volta atrás, Senhor. Pai, eu disse, soberano Deus, Deus que tudo sabe. Pai eterno que está no céu, nossos corações também. Deus que foi estendida para nos abençoar, nos libertar e nos tirar daquele grande ti. Pai, eu te agradeço, porque tu és santo. E sem ti, Senhor, não somos nada, meu Pai. Pai, adorado Deus, além de ti não há outro, Senhor. Além de ti, Senhor, meu Deus, a quem posso clamar, Senhor. Além de ti, a quem buscarei, Senhor. Pois eu sei, Senhor, meu Deus, tu és aquele que tudo sabe, Senhor. Deus, tu és Deus que perdoa os pecados. Tu és o Deus, Senhor, que nos traz para dormir, nos coloca de pé, Senhor. Tu és o Deus que está sobre todas as coisas, Senhor. Tu és o Altíssimo, Santo dos Santos, Senhor. Tu és Deus do Senhor, meu Deus. Sem ti, Pai, não posso ser, Senhor, Deus. Sem ti, Pai, a tua palavra diz que não conseguimos nada, Senhor. Pois também diz, Senhor, meu Deus, que tudo podemos, Senhor, meu Deus, para aqueles que creem, Senhor, meu Deus. A tua palavra diz, Senhor, meu Deus, que tudo é possível para aqueles que creem, Senhor. Pai, eu creio em ti, Senhor, meu Deus. Acredito, Senhor, meu Deus, que tu és Pai aqui presente, Senhor, meu Deus. Se o culto terminasse agora, Senhor, já ia para casa mais satisfeito, Senhor. Eu tenho falado profundamente, Senhor. Tu és fiel, Pai. Tu és fiel, meu Deus. Tu és fiel. Como tu és fiel, Senhor. Ó Altíssimo. Ó Deus de glória, Deus de honra. Toda honra e toda glória seja somente a ti, Senhor. Toda exaltação seja para ti, Senhor. Todo louvor seja para ti, Senhor. Pois tu és digno, Senhor. Ó Altíssimo. Deus que fez. Deus de Abraão, Isaac, Israel. Meu Senhor. Deus dos meus pastores. Deus dos meus pais, Senhor. Deus Altíssimo, Deus Rei. Pai, toma o coração de cada um que está, Senhor. Eu te peço em nome do teu filho amado, Senhor. Todos os corações, Senhor. Arranca aquilo que não é de ti, Senhor. Pois precisamos, Senhor. Tira aquele oculto, Senhor, que nem nós mesmos sabemos, Senhor, mas não está te agradando, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor, meu Deus. Sabe daqui hoje, liberta de todos que estão, Senhor, te buscando, te entregando, te adorando. Verdadeira, vai sair daqui diferente do que chegou, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por tu és bom, tu és fiel, Senhor. Não há palavra definida na minha boca, Senhor. Eu posso agradecer a ti, Senhor, meu Deus. Não há palavra definida que seja suficiente para dizer que tu és bom, tu és santo, tu és lindo, tu és puro, tu és santo, santo, santo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Senhor. Te agradeço, meu Pai.
agradeço, Senhor, por todos que aqui estão presentes, meu Pai. Agradeço, Senhor, meu Deus, por todos aqueles, Senhor, que aqueles que não iam ter como estar aqui hoje, mas aqui estão, Senhor. Te peço também, Pai, pelo Senhor conseguir vir, Senhor. Tente misericórdia, Senhor, de nós. Tente misericórdia deles, Senhor. Acredito eu, Senhor, meu Deus, não foi por vontade própria, Senhor, meu Deus. É que a vida não está fácil para ninguém, Senhor. Bem sabe, Senhor. Aleluia. Somos mais que vencedores, somos privilegiados por estar aqui te adorando, Pai. Somos gratos, meu Pai eterno, mais uma vez na tua casa, dizer obrigado, Senhor. Oh, Altíssimo. Que tenha mais dias como esse, meu Pai. Que tenha mais dias como esse, que o povo te adore, Senhor. Em espírito e verdade, Senhor. Que tenha mais dias, Senhor. Que tenha mais dias que a gente possa dobrar o joelho, que a gente possa te honrar e te exaltar e glorificar, Senhor. Senhor, dá força para esse teu quieto, Senhor. Resgata, Pai, aqueles que estão fracos, aqueles que estão oprimidos. Repreende, Senhor, tudo aquilo que é de ti, Senhor. Pois eu sei assim como as irmãs de lá adoraram o Rei, a gente também podemos orar pelos nossos, Senhor. Pelos nossos inimigos, pelos nossos amigos, Senhor. Eu sei que tem muitos acreditados, muitos sem fé, Senhor. Eu sei que a tua palavra diz que sem fé não tem como te agradar, meu Pai. Então recebe em nome de Jesus, Senhor, nossa fé, Senhor, pelos nossos irmãos, Senhor. Que a gente possa ter fé por eles, meu Pai. Que a gente tenha bom ânimo e poder resgatar aquilo, Senhor, meu Deus. Aqueles que não podem vir, Senhor. Aqueles que gostariam, mas não tiveram força, Senhor. Pai, eu peço para aqueles acreditados, para aqueles que estão necessitados, sem expectativa nenhuma de vida, Senhor. Eu peço para aqueles, Senhor, meu Deus, que já se acreditou de tudo, que não tem pai, que não tem mãe, que não tem ninguém. Aqueles que acreditam que nem Deus existe mais, Senhor. É por eles que eu peço, meu Pai eterno. É por eles que eu clamo, Senhor. É por eles que eu clamo, pois eu sei que tu pode alcançar. Assim como tu me resgatou, Senhor. Assim como tu me trouxe aqui, meu Pai, não porque mereço, não porque sou digno, Senhor. Porque tu és bom e teu amor é para sempre, Pai. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Eu te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu te agradeço por aquele Cristo ressurreto, aquele Cristo redentor, aquele que comprou minhas contas, aquele que me tirou do fundo do poço, aquele que pagou minha conta. Agradeço, Senhor, meu Deus. Eu agradeço por Jesus ter vindo por nós, falhos e pecadores. Te agradeço, meu Pai, por ter vindo mesmo sem merecer, Senhor, meu Deus. Mesmo sem merecer, tu veio, Senhor, meu Deus, pelos que estavam perdidos, pelos que estavam, Senhor, desonrados, pelos que estavam humilhados, Senhor. É por eles que tu veio, Senhor, meu Deus. É por eles que eu peço, Jesus. É por eles que eu peço, Jesus, e acredito desde já, Senhor, que o Pai, Senhor, meu Deus, é fiel. Que o Pai honra aquele, Senhor, meu Deus, que tem fé. Que o Pai acredita naquele que acredita em si mesmo, acredita que é Deus do céu, que tudo sabe, que tem todo o poder. É Deus sobre todas as coisas. Não há enfermidade, não há luta, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E eu creio, Pai, e eu creio por mim, pelos meus irmãos, Senhor, pois acredito em nome de Jesus, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Eu quero convidar o irmão Dimas Galhães, o Tiago. Glória a Deus. Quando o Tiago chega essa cá, eu quero convidar você já para nós contribuirmos com as nossas ofertas à casa do Pai. Amado, eu estou aqui com alguns envelopes. E esse envelope eu vou pela fé. Nós estamos fazendo aqui a 300 metros da onde nós estamos construindo ali um templo. Estamos construindo o templo pela fé. Aqui, irmão, nós pagamos em torno de R$1.500. E estamos construindo aqui a 300 metros. Na rua especificamente na rua da casa da irmã Adriana, né, irmã Adriana? Fruto de Maio. E nós estamos já com a nossa construção. Nós fizemos já a primeira galeria. Fizemos a galeria. Você pode dar uma glória a Deus pela galeria? Aleluia! Nós já fizemos embaixo do altar uma sala ali para aconselhamento. Em cima, assim, a uns 3,5 metros mais ou menos, nessa altura aqui, nós já estamos fazendo uma sala de criança. Em cima do púlpito, uma sala de criança. E já estamos, irmão Everton, pela misericórdia, nós já estamos
respaldando, faltando alguns lugares, falta 5 fiadas de broco somente para nós respaldar, para nós já colocarmos os ligamentos da laje, né? Porém, irmão, eu confesso para os irmãos que está muito difícil, e eu gostaria de desafiar você para me ajudar, irmão. Pastor, mas como eu posso estar te ajudando? Enviando uma oferta especial para essa construção, colocando lá também um tijolinho, colocando a sua participação nesta construção, porque não tem sido nada fácil. Pastor, mas eu quero contribuir, não quero mostrar o valor. Aqui está o envelope, você pode pôr dentro do envelope. Mas eu quero desafiar aqui, irmão, eu precisava, pelo menos, iniciando, quem não sabe, a igreja, ela tem que pôr em dia algumas coisas concernente às contabilidades, concernente às coisas passadas, não pode ficar, e tudo está caro. Só a contabilidade desse ano ficou puxada. Só a contabilidade desse ano ficou puxada. Mas a construção, só a laje agora, nós vamos gastar em torno mais ou menos de 8 mil reais só na parte da laje. E não, vou ser sincero, eu não tenho esse dinheiro. Não tenho esse dinheiro, mas eu acredito que Deus vai levantar pessoas para me ajudar. Eu acredito que Deus vai levantar pessoas para me ajudar. E eu quero desafiar alguém que quer sair do seu lugar aqui para me ajudar com 50 reais. Pela fé. Aqui, irmão Roberto, estende aí as mãos em nome de Jesus e me ajude, irmão. Glória a Deus pela fé. Irmão Roberto vai estar na sala, enquanto o irmão Tiago contribui. E você que quer contribuir, pelo menos, irmão, faça aí um voto diante de Deus. Eu sempre falo e Deus sempre tem me honrado. Todas as vezes que nós levantamos qualquer campanha aqui na igreja, Deus nos honrou sempre. Se você fizer um propósito com Deus, viu? Pode ter certeza que Deus vai te honrar. Faça aí, pode pôr nome nessa oferta. Senhor, eu estou ajudando no templo, mas eu quero em prol da minha casa, eu quero em prol do meu carro, eu quero em prol do meu salário, em prol da minha porta de emprego. Irmão, pode ter certeza que depois você vai vir aqui na próxima vigília contar a bênção em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai te abençoar grandemente. Me ajude nesta obra. Você que está indo na internet, na rede social, pastor, como eu posso ajudar? Sendo um braço forte da obra do Senhor, ajudando pelo Pix 11 98567 2508, 11 98567 2508, ou pela conta corrente 45522 dígito 9 agência 6065. Ajude a obra do Senhor e pode ter certeza que o melhor, quem vai comer vai ser você. Fala, agora vai. Sempre acontece alguma coisa. E de ontem para hoje meu celular ele decidiu, por conta própria, não pegar mais. Ainda a Lu até brincou, ela pegou e falou: você e celular é uma prova. Literalmente. E essa tarde eu tinha um compromisso marcado com a banda. Nós estávamos juntos e a minha preocupação no meio do caminho era uma só: a banda dos meninos da minha igreja ia comigo para vigília. Só que eu, sem celular, não falei nem com eles e nem com aquele que ia buscar.
Aí eu fiquei no meu caminho, eu falei, Deus, tu sabe de todas as coisas, mas eu vou chegar no dia. E eu conversei com o Gil pegou e falou, ó, estamos muito cansados, mas vamos adorar o nome de Deus. Infelizmente, como eu falei com a Kelly e com os pastores, não vamos conseguir ficar até o final, porque a gente está em um carro onde o Gil vai para Itaquera deixar o baterista, para Aricanduva deixar o tecladista, para Sapopemba para me deixar, para depois ir para casa dele, que é aqui em São Francisco. Então pensa, volta. Mas o importante é que nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus. Eu quero te convidar a você a adorar o nome dele. Glória! Eu quero te convidar nesse momento a você abrir o seu coração para Deus. Quando eu estava ali sentado e foi falado sobre Marta e Maria, e eu particularmente gosto muito da história de Marta e Maria, principalmente quando fala que Maria, ela escolheu a melhor parte, em que jamais lhe seria tirado. E se você prestar atenção, mais pra frente vai continuar na história delas, que é quando o irmão dela morre. E quando Jesus, depois de 4 dias, ele chega, todos conhecem essa história, que Marta vai até Jesus, fala com Jesus, e Jesus ele olha para Marta e fala assim, cadê Maria? Maria ela está em casa. E quando se fala de casa, eu entendo lugar de refúgio, lugar de descanso. E uma coisa que eu entendo é que o que Maria entendeu é, por mais que a provação venha, o que eu aprendi aos pés do meu mestre não vai ser tirado. Por mais que a morte bateu a porta,